Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, Arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu e-book de mais 270 páginas aqui no curso eletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! Queridos amigos e alunos da nossa família Eletrônica Fácil, olha só. Inclusive essa pergunta aqui é uma pergunta que muita gente faz, talvez a maioria das pessoas técnicos, amantes, robistas do mundo da eletrônica vivem se fazendo quando entram no determinado treinamento e que às vezes faz todo sentido, né? Pô, professor Rodolfo, mas por que eu tenho que estudar circuito série? Por que eu tenho que estudar circuito paralelo? Por que eu tenho que estudar o circuito misto? Pô, entrei no curso, aí aqui só tem resistor pra lá, resistor pra cá. Mas e aí? E tudo o resto que existe no mundo eletrônico, mas por que eu vou usar isso aí na prática? Onde que tem na prática esse negócio de tal de associação série, paralelo e mista aí? Então faz o seguinte, fica até o final desta aula aqui que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre esse insight show de bola desse assunto tão importante pra gente. Beleza? Vamos lá. Olha só, gente. Eu coloquei aqui para vocês uma foto, tá? E essa foto aqui ela mostra um circuito bem simples. Inclusive ele é o circuito da fonte de alimentação ajustável que os alunos da faixa azul do curso de Eletrônica Fácil estudam e materializam esse projeto na placa eletrônica de uma fonte de alimentação ajustável de meio ampere de corrente devido ao fornecimento aí do transformador e uma variação de 1.25 até os seus 13 volts lá na saída, tá? Bom, olha só, analisando um esquema simples como esse, é possível enxergar um circuito série, paralelo ou misto? Bom, essa pergunta eu tô fazendo para você por quê? Porque se você olhar para esse circuito aí e você não enxergar uma associação paralela entre alguns componentes, uma associação série entre alguns componentes e uma associação mista entre alguns componentes, você imediatamente deve parar o que está fazendo e estudar as características do circuito série, paralelo e misto. Tá bom? Por quê? Porque nesse circuito aí tá recheado desse tipo de ligações. Tá bom? E muitas das vezes a gente sempre busca o complexo, aquilo que é estrondoso, né? E não se atenta às pequenas definições do mundo da eletrônica que vão fazer você enxergar e entender que isso que você está estudando no básico vai estar presente em tudo aquilo que você mergulhar no mundo da eletrônica, tá bom? Então olha só, estão vendo ali o famoso resistor R2 e o LED D7? É o LED azul lá na saída da fonte. Entre o resistor R2 e o LED D7, nós temos qual tipo de associação, gente? Fala pra mim. Série, paralelo ou misto? Bom, entre o resistor R2 e o LED D7, nós temos uma associação série. Por quê? Porque a saída do resistor foi ligada na entrada do LED, a saída do LED no negativo e a entrada do resistor lá no positivo. Então, só existirá nesse trecho, nesse ramo em específico, um caminho para circular a corrente elétrica. A corrente que passa pelo R2 é a mesma que passará pelo LED. E o circuito série, tendo a característica da mesma circulação de corrente entre os componentes, também tem a característica que a tensão elétrica irá se dividir. Ou seja, o circuito série é um divisor de tensão, né? A corrente é a mesma
e a tensão se divide entre os componentes eletrônicos, tá? E aí você olha também aqui na parte direita, na parte de baixo, inferior direita, né? Um transistor Q1 que controla um buzzer. Olha que interessante, né? E aí você sempre olha transistor para lá, transistor para cá, mas a pergunta é a seguinte: qual é a associação que nós temos do terminal coletor emissor do transistor junto ao buzzer? É série, paralelo ou misto? Pô, é série. Por quê? Porque a corrente do nosso querido buzzer, ela vai passar no mesmo valor do coletor do transistor. Então a corrente do coletor é a mesma do buzzer. Então o terminal coletor está em série com o buzzer. Tá bom? E aí, qual que é a característica do circuito série? A corrente é a mesma e a tensão se divide. E aí a tensão da fonte vai se dividir entre o buzzer e o terminal coletor do nosso transistor, né? E vai gerar a tensão ali, famosa VCE. Só que aí, se você não sabe pequenas definições, você simplesmente olha ali dois componentes interligados, mas muitas das vezes acaba não enxergando a sua característica, a característica da ligação que tem entre eles, né? E olha só que interessante. Ali você vai ver também um regulador de tensão ajustável chamado de LM317. E esse LM317, ele é um cara que a corrente total entra no seu terminal de entrada e sai no seu terminal de saída. Correto? E toda a corrente que é consumida pelas cargas do nosso sistema vão passar por ele. Então, se eu gerar uma impedância equivalente de todas as cargas e componentes que estão na saída e transformar numa só, e quem fornece essa tensão para esses caras aí é o LM317 e a corrente também, então toda a corrente da saída vai passar por ele. Então a corrente total de saída é igual à corrente de entrada que passa por ele. Então, como a corrente total de saída e da entrada que passa por ele vai ter o mesmo valor, a mesma intensidade, e olha só que interessante, né? Lembra só que o circuito sério é o circuito que divide tensão? Qual que é a mágica do sistema? Se entrar 20 volts nele e você ajustar para 5 na saída, qual que é a queda de tensão nele? 15. Então tem queda de tensão nele, tem a tensão de saída para o sistema, então teve uma divisão de tensão, e a corrente que está passando por ele é a mesma de todo o sistema. Então ele está em série com todo mundo. Então o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, que as definições do circuito série, paralelo e misto, elas estão eminentes em tudo aquilo que a gente estuda, em tudo aquilo que a gente vê, em tudo aquilo que a gente analisa na teoria e muito mais na prática. Só que às vezes, quando nós ensinamos isso, a gente faz de forma a usar os resistores como base. Por quê? Porque o resistor é o primeiro componente eletrônico que a gente estuda no mundo da eletrônica. Ele é o primeiro componente que você aprende, que você vê o código de cores, que você analisa o valor ôhmico, o seu valor nominal, as suas tolerâncias, tudo isso aí e muito mais, não é verdade? E como ele é um componente simples de analisar, quando você coloca ele em série, em paralelo ou misto, faz com que você entenda os conceitos básicos ultra mega essenciais e importantes definitivamente, e depois, quando você evolui e cresce no mundo da eletrônica, na lógica, digital, de potência, os microcontroladores, etc., tudo que você estudou lá na base vai ser replicado nos circuitos mais complexos, tá bom? E isso vai acontecendo em tudo quanto é circuito por aí, série, paralelo, misto. Então, por exemplo, falando um pouco do paralelo agora, dá uma olhada naqueles capacitores ali, ó, C3 e C4, de 100 nanofarad, né? Então 0,1 microfarad e 680 microfarad. A pergunta é, entre um capacitor e outro, qual é a associação que existe? É série, paralelo ou misto? Bom, primeiro você tem que lembrar o seguinte, C3 e C4, a entrada de um está ligada na entrada do outro diretamente? Sim.
A saída de um está ligada na saída do outro diretamente? A resposta é sim. Então, se eu tenho a entrada e saída com saída, eu tenho o quê? Que essa configuração desses dois componentes é a paralelo. Um está em paralelo com o outro. Olha só que interessante. E aí, se eu colocar um potencial na entrada do C3, eu vou ter o mesmo potencial na entrada do C4. Se eu colocar um potencial de tensão na saída do C3, eu vou ter o mesmo potencial de tensão na saída do C4. Então, a tensão do C3 é a mesma tensão do C4. Então, a característica do circuito paralelo é que a tensão dos componentes elétricos, dos componentes eletrônicos é a mesma. E aí, se eu tenho a tensão sendo a mesma, eu vou ter o quê? Uma divisão dos elétrons, uma divisão de corrente. Ou seja, a corrente ela vai entrar no C3, divide, carrega o C3, depois vai lá, divide e carrega o C4. Entendeu, gente? Beleza? Então, o circuito paralelo é o circuito divisor, caracterizado pela divisão da corrente, e o potencial é o mesmo. Tá bom? E o fato é o seguinte, que daí você tem o C3 e o C4 em paralelo. E aí, lembra que eu falei que o regulador está em série com todo mundo? Então, você tem o paralelo e o regulador está em série com todo mundo. O que acontece? Você tem um série com paralelo, gera o misto. Olha lá que interessante. E aí, o misto é a junção de tudo, um pouco do série, um pouco do paralelo. E aí você aplica a primeira lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff, as leis de Ohm e tudo mais que o mundo da eletricidade, o mundo da eletrônica nos desafia a todo momento para analisar, entender e checar o que está acontecendo. Então, quando você estuda logo no início sobre a associação série, paralelo e misto, por exemplo, lá no módulo 5 do curso de Eletrônica Fácil, você está estudando o quê? Muito mais do que apenas um resistor conectado com o outro, mas sim os fundamentos da eletricidade, os fundamentos da eletrônica que vão gerar a base sólida, concreta e espetacular para que você caminhando, dando os seus primeiros passos, você consiga olhar para circuitos eletrônicos e placas e sistemas eletrônicos e consiga não só enxergar algo montado em placa, mas sim o que está por trás do funcionamento das coisas, dos circuitos, dos componentes, dos sistemas, tudo isso aí e muito mais. Você tem que se preocupar com aquilo que é essencial, com aquilo que vai gerar valor para você, com aquilo que definitivamente vai gerar o resultado para você lá na frente. E não pode pular etapas, porque essas etapas são cruciais para o seu sucesso profissional no fantástico mundo da eletrônica. Seja no básico, no intermediário, no avançado, a associação série paralelo e misto vai estar em todo lugar, a todo momento, pode ter total certeza. Afinal de contas, interligou uma coisa na outra, um componente na outra, um componente no outro, já existe uma determinada associação. Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então eu espero que você tenha curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta, beleza? Hashtag aprendi professor. E claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acesse aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoeletronicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!